criaturas do 8º ano. Nós aqui outra vez para conversarmos sobre a coleção Descomplica Saberes da editora Saviesa. E agora falaremos do volume 3, capítulo 3, bora lá? Vocês já conheceram no capítulo 1 e também no capítulo 2, vocês conheceram as habilidades que fizeram parte da composição das atividades, não foi? Então vocês já conheceram essas habilidades e também já conheceram os descritores que estão alinhados a essas habilidades. Por exemplo, aqui, ó, a habilidade do 6º ano, LP07, ela está associada, alinhada, ou seja, corresponde ao descritor utilizar pistas linguísticas, tais como em primeiro, segundo, terceiro lugar, por outro lado, dito de outro modo, isto é, por exemplo, para compreender a hierarquização das proposições, sintetizando o conteúdo dos textos. Bom, aqui a habilidade do 7º ano, LP22, ela está então alinhada ao descritor interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso, propagandas, quadrinhos, fotos. Já a habilidade do 7º ano, LP36, identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. Na LP do 8º ano, 16, estabelecer relações lógicos-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios. E do 8º ano, a LP 37 está alinhada ao descritor analisar os efeitos de sentido do uso de figuras de linguagem como ironia, eufemismo, antítese, aliteração, assonância, entre outras. E o que diz a BNCC? Qual que é a grande prioridade da BNCC em língua portuguesa? O letramento. A preocupação com o desenvolvimento da proficiência leitora. Por isso, vamos à nossa sugestão do dia? Bora lá! Então, foi o texto que serviu como suporte para a construção dos itens 14 e 15. Isso mesmo, e o texto é Brasil contra o preconceito. Injúria racial agora dá até 5 anos de reclusão, igual ao crime de racismo. Bom, esse é o título do texto que foi selecionado e que está lá no capítulo 3 do volume 3, lá na atividade 14 e 15. Serviu de suporte para a elaboração dessas duas atividades. Agora, no Brasil, o crime de injúria racial está equiparado ao de racismo, com penas mais duras. Quem cometer o crime de injúria racial pode ser punido com reclusão de 2 a 5 anos. Antes, a pena era de 1 ano a 3 anos. Ambos são crimes imprescritíveis e inafiançáveis. Pela lei, há agravantes. A pena será dobrada se o crime for cometido por 2 ou mais pessoas. Também haverá aumento da pena se o crime de injúria racial for praticado em eventos esportivos ou culturais e para finalidade humorística. A nova legislação segue o entendimento do Supremo Tribunal Federal que, em outubro do ano passado, equiparou a injúria racial ao racismo e, por isso, tornou a injúria, assim como o racismo, um crime inafiançável e imprescritível. A injúria racial é a ofensa a alguém, um indivíduo, em razão da raça, cor, etnia ou origem, enquanto racismo é quando uma discriminação atinge toda uma coletividade.
Por exemplo, impedir que uma pessoa negra assuma uma função, emprego ou entre em um estabelecimento por causa da cor da pele. Esse texto, então, ele serviu como suporte para a elaboração dos itens 14 e 15. Nesses itens, no item 14, utilizou-se o descritor, utilizar pistas linguísticas, tais como em primeiro, segundo, terceiro lugar, por outro lado, dito de outro modo, isto é, por exemplo, para compreender a hierarquização das proposições, sintetizando o conteúdo dos textos. E o item 15 explorou o descritor, formar antônimos com acréscimo de prefixos que expressam noção de negação. E esse texto, então, foi usado para elaboração de uma sugestão. Qual é essa sugestão? Bora comigo ver a minha sugestão aqui para vocês? Olha só, leitura e discussão do texto. Dividir em grupos os estudantes e indicar a página do texto Brasil contra o preconceito e injúria racial, agora dá até 5 anos de reclusão, igual ao crime de racismo. Discussão em grupo. Após a leitura, cada grupo discutirá as seguintes questões: qual a diferença entre injúria racial e racismo? Qual a importância de equiparar as penas desses crimes? Como essa legislação pode contribuir para a redução do preconceito no Brasil? E depois, a próxima etapa é a produção textual de uma redação argumentativa. Pedir para que cada estudante escreva uma redação argumentativa sobre o tema a importância da nova legislação sobre injúria racial no combate ao preconceito no Brasil. A redação deve conter introdução, claro, com a apresentação do tema, desenvolvimento com argumentos que expliquem a importância da legislação, conclusão com uma reflexão final sobre o impacto dessa medida na sociedade. Seguindo, vem o projeto de conscientização. Olha só, propõe aos estudantes a criação de um projeto de conscientização sobre o combate ao preconceito. Eles podem elaborar cartazes, podem fazer vídeos, peças de teatro ou campanhas nas redes sociais. O projeto deve ser apresentado para a comunidade escolar. É claro que aqui você não desenvolve essa sugestão em apenas uma aula. Aqui nós estamos propondo etapas. Essa atividade visa promover uma reflexão e a participação, uma reflexão crítica e a participação ativa dos alunos no combate ao preconceito, alinhando-se aos princípios da BNCC e, claro, utilizando metodologias ativas para maior engajamento e aprendizagem significativa. Gostaram da sugestão? Obrigada! Até o próximo capítulo.